Capítulo 65. O Resgate. Parte 1. O lobisomem estava uivando em agonia e caiu aos pés de Gillian. Nojento. Gillian limpou rudemente o sangue dos lábios com as costas das mãos. Algum jovem vampiro estava atrás dela, jogando cadáveres de lobisomem pela janela. Gillian apoiou o queixo no parapeito da janela e observou os corpos flácidos caindo indefesos como boneca de borracha. Mesmo isso não foi agradável. O experimento com lobos não foi tão perfeito como Sarah esperava, mas foi relativamente bem sucedido em termos de aumento de habilidade básica. Por exemplo, Gillian, que era apenas uma vampira normal, foi temporariamente fortalecida sempre que foi infundada com poder por Sarah, que bebeu sangue experimental ou vestida de lobisomem. No entanto, isso durou apenas um momento. Então o desejo de Gillian pelo sangue dos meninos lobisomem ficou cada vez mais forte a cada dia que passava. Gillian respirou fundo para sentir o cheiro que estava na janela quando sentiu uma presença desconhecida. Suas orelhas brancas, como de uma raposa ártica, captavam menores sons. Oh, temos alguns visitantes. Os cantos dos seus lábios, onde o sangue que ela não enxugou havia secado e formado crosta, levantaram-se em antecipação. Kronk, com quem ela brincava como uma boneca, e Axa, que sempre a irritava, havia partido. Gira gostava de se divertir e estava cada vez mais entediada. Então é claro que ela gostou desse momento. Que tipo de boas-vindas seria apropriado? Gira de repente se virou para os outros jovens vampiros que estavam movendo os lobisomens. Você gostaria de ir, crianças? A base dos vampiros e a prisão que mantinha os lobisomens não ficava longe da cidade. O parque industrial nos arredores da cidade, repleto de fábrica, estava silencioso. Parecia fábricas por fora, mas não havia nenhum som de máquinas funcionando. Os gritos de dor dos lobisomens logo cessaram, como se nunca tivessem existido. Ao se aproximarem do limite do sombrio complexo, Camille se abaixou e parou. É aqui, a prisão. O João, que seguia atrás, falou baixinho. O container parecia um quadrado preto, cercado por paredes externas preta, maciça e lisa. É basicamente uma gaiola de pássaros. O sussurro baixo de Khan está repleto de fúria. Pelo menos uma gaiola você pode ver do lado de fora. Até as prisões têm janela. Camille cerrou os dentes e cravou as pontas das garras na terra, preparando-se para pular no ar. Naquele momento, Guilherme abaixou a cabeça diante do odor enjoativo e torneante que imediatamente encheu o ar. Quando na palma de lobo, seus sentidos foram aguçados, então o cheiro ficou ainda mais insuportável. O recipiente de metal está encharcado com sangue de um vampiro não identificado e com drogas alucinógenas, no qual os lobisomem era vulnerável. Temos que respirar o mínimo possível. Não sei mais o que pode haver, mas estou capturando um sedativo misturado com cheiro de euforia e sangue de um vampiro de alto nível. De qualquer forma, é um veneno mortal para nós. Spurge era uma erva potente usada no tempos antigos para afastar lobo. Felizmente, o cheiro era relativamente familiar para Camille. Ainda assim, ele sentia nojo cada vez que sentia o cheiro. O enfraquecido Ruslan cambaleou tonto nas patas traseiras por um momento. Khan abaixou a cabeça e cutucou as patas traseiras com firmeza, fazendo-o levantar novamente. Obrigada. Tem certeza que você pode usar sua habilidade furtiva? Parece que você pode desmaiar a qualquer momento. Eu posso fazer isso. Ruslan fechou lentamente os dois olhos para focar e soltou um suspiro profundo. Depois de algumas tentativas, o corpo de Ruslan se fragmentou em pontos borrados e desapareceu repetidamente. Logo, todo seu corpo ficou translúcido e deixando apenas linhas nebulosas. Esse não era uma espécie de superpoderes, mas ele apenas se moveu a uma velocidade muito alta que nem mesmo a visão de um lobo conseguia acompanhar. O corpo de Ruslan era leve, rápido e ágil. No escuro, ele não seria pego. A habilidade de Ruslan drenava sua energia, mas Gui estava confiante de que se Ruslan treinasse um pouco mais como um teio, ele poderia exercer um poder imenso. Tome cuidado. Se em algum momento você sentir que está em perigo, saia imediatamente. É assim que você pode me ajudar. Giri o avisou. E ficou preocupado com a decisão dos irmãos de dar a vida como se isso fosse um dado adquirido. Se ele tivesse que perder outro companheiro lobo na forma de sacrifício, proteger os outros poderia não significar mais nada para Giri. Ruslan desapareceu sem fazer barulho. Os irmãos sentiram uma leve brisa no ar por um momento, mas não tinham ideia de que direção Ruslan havia corrido. Por que ele não usou esse poder antes? Camille riu incrédulo. Você realmente não acha que há problema de mandá-lo sozinho? Eu não acho que ele vai durar muito. Embora Camille sempre se sentisse desconfortável com Ruslan, ele nunca parou de se preocupar com ele. Camille não parecia perceber que ele próprio era um lobisomem muito carinhoso. Giri, que decidiu confiar em Ruslan, sorriu com o que Camille disse. Ele é esperto. Ele não vai fazer nada descuidado. Ruslan tinha certeza que Marran só queria viver por causa dele. Portanto, Giri sabia que ele não seria descuidado com sua vida por algum tipo de glória.
Foi por isso que ele poderia enviar Ruslan sozinho para aquele lugar perigoso. Ninguém conseguia ouvir os passos de Ruslan. Como esperado, não havia sinal de vampiro na frente da prisão. Seus passos rápidos, mas indetectáveis, esconderam sua forma e aproximaram da prisão. A cabeça de Ruslan bateu novamente. O cheiro venenoso e vertiginoso o levou de volta a seu passado tão familiar. Era impossível ver dentro da prisão sem janela, então ele apurou os ouvidos para ouvir. O único som ouvido no silêncio era vozes roucas aqui e ali, como se sinalizasse que seus irmãos estavam lá dentro. Eu devo entrar? Ruslan hesitou por um momento. Como o cheiro estava todo misturado, não havia como saber se havia vampiro lá dentro. E mesmo que ele conseguisse, não havia uma boa maneira de resgatar seus irmãos. Eu não posso ser precipitado. Preciso pensar em Marran. Como Giri pensava que faria, Ruslan se acalmou. Para piorar a situação, uma gota de chuva caiu na sua testa. A chuva facilmente induzia uma lentidão dentro dele. Os sons percorriam o complexo como folha seca começando a tremer no frio. O intenso pressentimento ampliou-se gradualmente. Ruslan optou por mover o corpo primeiro em vez de pensar as coisas com a cabeça. Ele não olhou para trás e rapidamente voltou para onde seus irmãos estavam. Preocupado, Giri olhou para Ruslan, que parecia um pouco pálido. Não há nenhum guarda. Não há ninguém? Não, geralmente essa função é do Camille. Você deve ter sido o cão de guarda, né? Giri disse para Camille com uma voz meio provocante. Você sabe como é difícil ser péssimo em alguma coisa quando você é realmente bom nisso? Giri olhou para o céu. A escuridão rapidamente os envolveu, sinalizando a chegada iminente do tempo dos vampiros. Mas em breve, outro guarda virá. É hora de substituí-lo logo. Substituir. Quando Giri perguntou isso, Camille olhou para Ruslan uma vez e respondeu em seu lugar. Eles pegam alguns lobos e os substituem por outros curados. Essa é a única maneira de sobreviver ao experimento. A resposta de Camille foi seca, como se ele estivesse acostumado com isso. Giri permaneceu em silêncio por um momento antes de soltar um longo suspiro. Tudo bem. Eu realmente não queria ver nenhum sangue derramado essa noite, mas... Ruslan olhou para Giri, que era vários centímetros mais alto que ele. O calor percorreu ao corpo de Giri como se quisesse lembrá-lo de que a temporada ainda não havia acabado. Eles estão pedindo para ser mortos. Giri não olhou para Ruslan, não querendo que o menino visse seus olhos vermelhos brilhando de malícia. Giri pensou consigo mesmo enquanto olhava para a prisão ao longe. Era óbvio para Cão o que ele havia decidido fazer e ele se colocou primeiro na frente de Giri. Eu vou entrar. Não! Como esperado, Giri não permitiu isso. No entanto, Khan não recuaria tão facilmente. Se ele fizesse isso, ele não teria vindo aqui em primeiro lugar. Eu vou entrar primeiro e abrir a entrada. Então cuidarei de qualquer vampiro que esteja lá dentro. Mesmo que exista vampiro lá, ele não colocaria vampiro de combate como guarda de prisão. Khan, isso não é tão simples. Está tudo bem. A resposta de Khan foi tão calma e determinada que Giri ficou sem palavras. Estou pronto para me machucar. Khan estava acostumado com dores e ferimentos. Isso fazia parte da sua vida. Se eles ficarem furiosos, você é o único que pode deter o Giri. Khan olhou para o menino que esperava que uma decisão fosse tomada, seus olhos dourados tingiram de malícia. Giri não tinha mais motivo para recuar. No final, ele teve que tomar uma decisão e teria que arcar com a responsabilidade por ela. Antes que os pensamentos de Giri ficassem mais complicados, Khan correu em direção à prisão sem avisar. Não houve hesitação em seu movimento. Quando chegou à entrada da prisão, Khan respirou fundo. Khan balançou a pata dianteira e quebrou todas as fechaduras e entrou. Na ausência de luz, Khan abaixou-se nervosamente até que seus olhos se acostumassem à escuridão. Sua visão embaçada gradualmente se ajustou. Lá dentro, o lobisomem, que parecia ter 20 e poucos anos, jazia esparramado em forma humana, seus corpos caídos em todos os cantos, respirando fracamente. Tudo o que restou em seus corpos foram pele e osso. Seus olhos estavam sem vida e parecia abatido. Nenhum parecia nada próximo ao normal. Com correntes em volta do pescoço, Khan viu o barulho toda vez que algum deles se movia. Incapaz de suportar o peso, as correntes gigantescas balançavam brevemente no ar antes de caírem indefesa no chão com um baque surdo. Khan percebeu que suas patas tremiam. Ele se lembrou daquela época há muito tempo, quando ficou preso naquele depósito sujo, tratado pior do que o animal. As pontas das garras de Khan estavam ásperas. Os que estavam presos lá dentro não perceberam que a porta estava aberta e nem reconheceram o cheiro do próprio irmão. Eles olharam fixamente para o espaço com os olhos desfocados, como se tais intrusões fossem algo que ele tivesse acostumado.
O pânico, o medo e o desamparo que já o havia levado ao limite havia assumido completamente o controle. Khan estava se perguntando o que deveria fazer primeiro. Uma figura desconhecida aproximou-se por trás de Khan em passos rápidos e depois saltou sobre ele. Khan instintivamente levantou a pata dianteira direita e torceu o corpo, levantando as garras em ângulo. Após o impacto, uma torrente de sangue escuro jorrou no ar. Somente quando sentiu o cheiro terrível e o resto de carne decepada cair em seu corpo é que Khan percebeu que era um vampiro.